Bom dia a todos. Gratidão, Senhor, por mais um dia de bênçãos. Eis-nos aqui, vossos filhos terrestre, Pai. Eis-me aqui, vossa serva. Continuando, Epístola de Paulo aos Romanos, a palavra no Novo Testamento hoje nos traz Adão e Cristo, do verso 12 ao 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Gratidão, meu Senhor. A palavra que nos diz que, por causa de um, muitos pecaram. Qual? Adão. Mas também por muitos foram justificados por causa de Jesus. Jesus, ele derramou o seu sangue por cada um dos filhos terrestres e muitos foram justificados por ele através da lei de Deus. Aquela que nos foi dito nos capítulos anteriores, que a lei é crer que Jesus é o Filho de Deus. E o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a palavra, ela nos diz que por causa de Jesus houve abundância da graça e o dom da justiça se fez por meio dele. E por causa de Adão reinou-se a morte. A palavra aqui, ela nos ensina que ser ou não obediente é que faz toda a diferença em nossa vida, pois através dela pode-se edificar ou arruinar. E é por amor aos filhos terrestres que Jesus sempre ele pedia, né? Busque a palavra. Por quê? Porque a palavra ela nos traz conhecimento e através da palavra nós já sabemos que o próprio Deus é que nos capacita. Incrível isso, né? Eu acho assim glorioso saber que Deus nos capacita. Olha, ter o próprio Pai a nos ensinar, a nos capacitar, não é para você pensar nem um segundo só em não ter esta bênção,
tem que sair correndo buscar a Bíblia, sabe? E começar entendendo ou não, porque no começo não é fácil para ninguém, mesmo com o pai a nos orientar, porque a gente, para pegar, né, o tico-teco, ele dá uma ligadinha, né? Saber que a coisa não é mais do que imaginamos, ela é bem mais simples, é tão maravilhoso, é uma bênção. Continuando, eu estava dizendo que a diferença total em nossa vida é saber obedecer ao Pai. E quando eu digo obedecer ao Pai, neste momento eu quero dizer que não é só ao Pai, Criador do céu e da terra. Aqui no plano terrestre, nós também temos pais, pai e mãe, avós, né? Nós devemos sim saber ouvir, saber receber o entendimento, a sabedoria que eles nos transmitem, pois todos eles acrescentam muito na nossa vida. Então a obediência, ela é que realmente nos transforma, porque a partir dela, o Pai ele fica mais satisfeito em saber que estamos a ouvir, a obedecer, a ter entendimento, conhecimento, sabedoria. Buscar a palavra é uma obediência total aos ensinamentos que Jesus tentou nos transmitir. Porque a partir do momento que buscamos a palavra, estamos debaixo da proteção do Criador. Pai, através do Filho com o poder do Espírito Santo, dai-nos as bênçãos de que necessitamos. Venha, Senhor, e livra os seus filhos que se encontram neste canal, neste momento, das doenças autoimunes, dos problemas de macumbaria, feitiçaria, magia negra, branca. Liberte-os, Pai, de todo e qualquer tipo de amarração, todo e qualquer tipo de atrapalho em sua vida profissional, financeira, amorosa, familiar. Abençoa, Senhor, os vossos filhos que se encontram nas estradas, dai livramento, proteção e bênção. Abençoa o nosso lar, a nossa família, nosso ambiente no nosso trabalho. Abençoa, Senhor, a nossa descendência, através dos nossos filhos e filhas, sobrinhos e sobrinhas. Dai, Senhor, a orientação, a ajuda de que todos necessitam. E livre-os da mão do iníquo. Resgate-os de volta para o seu caminho, os que não estiverem de acordo com a sua orientação. Faça, se não por eles, faça por nós. Nós te pedimos, nós te imploramos, neste momento, tira os nossos familiares da mão do inimigo, dos vícios, das drogas, do caminho errado, dos falsos amigos, dos relacionamentos ilusórios, aqueles que só existe amor enganoso. Liberte-os, Pai, dai coragem, pois muitos se encontram debaixo desta opressão, da falta de amor, da humilhação, das traições, deslealdades, até mesmo de muitas necessidades, porque quando se encontram em relacionamentos que não são abençoados por ti, muitos padecem. Então eu peço pelos meus, peço por todos da minha família, pelos meus parentes próximos e distantes também. Se porventura nós estivermos, Senhor, em relacionamentos, não importa se seja relacionamentos profissionais, amorosos, de amizade, que o Senhor dê a luz do conhecimento a cada um. A mim e a todos que se encontram neste canal. Dai-nos libertação para que as suas bênçãos possam fluir na nossa vida. Gratidão, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém.